O canal Reino dos Céus vos apresenta o Estudo 6, A Origem da Bíblia, Parte 6, a Bíblia Cristã. Como estudamos anteriormente, a Bíblia tem a sua fundamentação todinha nos escritos sagrados dado pelo Criador aos filhos da descendência de Israel. No estudo anterior, falamos um pouco das principais linhas de Bíblias e suas diferenças, as quais são as Bíblias cristã, judaica, nazarena e israelita. A Bíblia dos cristãos tem sua origem conceitual com os romanos, depois do primeiro século depois de Cristo. Sua base e fundamentação provém da cultura grega, mas todos sabem que sua base contextual e verdadeira se registra através da cultura hebraica israelita. Para isso, precisaremos ver de que maneira isso aconteceu e precisaremos entender esse processo. E é aí o do porquê explicaremos antes sobre a destruição de Jerusalém. A Bíblia cristã só nasceu após Israel ter sido dominado e perder a sua autonomia nacional, tendo a sua capital Jerusalém completamente destruída pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. Mas ao longo de sua história, após passar por vários cativeiros, Israel não só perdeu identidade, como foi influenciado e contaminado por outros conceitos e culturas. Podemos aqui citar como exemplo os cativeiros egípcio, assírio, babilônico, persa, grego e romano. Foi dentro desses cativeiros que muitos conceitos foram mudados e adulterados. Porém, nenhum dos anteriores ao cativeiro romano foi tão adulterador quanto o dos romanos. Eles corromperam as escrituras com suas superstições, achismos, mitologia e cultura. É daí que vem o texto de Apocalipse capítulo 17 a seguir. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Então eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo: Vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelha escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. E prossegue: Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Apocalipse 17, dos versos 9 ao 10, versão King James. E termina: A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse capítulo 17, verso 18. Veja o que profetizou Daniel sobre isso. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho,
Vi ainda um quarto animal horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno, que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Mas eu segui observando porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. Seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra. Será diferente de todos os outros reinos passados, e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos, e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora preste atenção no link com Daniel, que faz Shaul Paulo ao falar com os romanos em seu capítulo 1. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser livianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Entendido sobre isso, vamos ver aonde isso irá nos levar. Voltando à história de Israel, a cidade de Jerusalém foi destruída total ou parcialmente em algumas ocasiões, vindo a ser reconstruída posteriormente. Na antiguidade, a destruição da cidade ocorreu em 3 ocasiões diferentes. A primeira destruição, segundo alguns historiadores, ocorreu na 3ª deportação pelos babilônios no ano de 586 a.C., pelos exércitos da Babilônia, comandados pelo rei Nabucodonosor II, que em 586 a 587 a.C. sitiou Jerusalém pela primeira vez e, segundo o livro bíblico de Daniel, capítulo 1, verso 1, no seu primeiro ano e depois em mais 2 ocasiões.
O profeta Daniel viveu durante todo o período em que os babilônios dominavam sobre o povo judeu e ficou até o início do domínio persa. Por volta do 19º ano de Nabucodonosor, em 587 a.C., Jerusalém foi destruída no seu terceiro sítio. O resto da cidade ficou em ruínas durante pouco mais de um século até a reconstrução da cidade. Esta foi a primeira e dolorosa destruição tanto do templo como de Jerusalém que o povo judeu sofreu. No primeiro século, o templo sofreu mais uma destruição, para não mais ser reerguido ao longo dos últimos 2 milênios. Tanto as muralhas da cidade quanto o templo de Jerusalém, cuja construção era atribuída ao rei Salomão e que por isso era chamado de o Templo de Salomão, foram destruídos. A segunda destruição ocorreu com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, quando Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara tornando-o portentoso, foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Já a terceira destruição ocorreu no ano de 135, quando o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar Quebas. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica, Hélia Capitolina, e sobre o monte onde se ergueu o santuário de Iá, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino, deus Zeus para os gregos. Esta foi a última destruição, a qual colocou um fim de vez em alguma tentativa de reerguer o templo. Até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido e resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como o Muro das Lamentações. Os judeus foram proibidos de viver próximos a Jerusalém e cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Foi na grande revolta de 70, quando houve a segunda destruição de Jerusalém, que Israel foi saqueado de seus manuscritos, livros e utensílios religiosos, assim como de seus pertences culturais e históricos, perdendo juntamente com estes a sua identidade, uma vez que a soberania de Israel era pelo método Memeshlah Elohim, que significa governo divino, o qual prostituitamente é chamado de governo teocrático, que vem de uma língua pagã, nesse caso grega, assim como do latim Divinum Imperium, também de uma linguística pagã, a romana. Pois a forma de governo de Israel vem da palavra sapat, a qual o uso básico desta palavra se refere ao exercício do governo, traduzida por atuar como governante. Isso pode ser visto e entendido pela maneira de como era feito o governo pela congregação de Israel, por juízes individuais, por um rei, pelo Messias, ou mesmo pelo próprio Deus. Somente Deus pode exercer o verdadeiro governo supremo, pois Ele é aquele que julga toda a terra. Gênesis capítulo 18, verso 25. Mas Moisés, decidindo casos criminosos, domésticos, religiosos ou outros, age por Deus e pela autoridade divina. Em Êxodo capítulo 18, verso 13 e verso 15. E o mesmo se aplica a outros governantes na teocracia. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 17. Entendendo o que essa perca de identidade causou com Israel, você perceberá que ao Jerusalém tentar se levantar 65 anos após a segunda destruição, vem a terceira, a qual devasta por completo ao que restara de raiz, a qual tentava novamente crescer e sobreviver. Mas é aí, como poderio dominante quando da terceira destruição em 135,
que Roma, além de apossar-se de tudo em Israel, começa também o processo de prostituição quanto à religião judaica cristã, que passou a entender a Bíblia conforme a mitologia, cultura e filosofia greca-romana. E eis aí o problema. O primeiro passo para a mudança de ideologia, cultura, pensamento e entendimento israelita-hebreu vem com uma construção de uma outra cidade sobre a cidade de Jerusalém. Esta foi a ideia do imperador Adriano um pouco antes do ano de 130, causando grandiosas expectativas a todos os judeus que haviam sido expulsos de Jerusalém, os quais esperavam ansiosos em poder voltar para casa. Porém, no ano de 131, o imperador Adriano cumpre a promessa e constrói uma nova cidade sobre a cidade que um dia teria sido Jerusalém. Mas não a devolveu aos judeus, e sim criou uma colônia para os romanos. Ali fundou a nova cidade com o nome de Aelia Capitolina, ou Colônia Aelia Capitolina, em latim, Colonia Aelia Capitolina. Imagem do mapa da cidade de Jerusalém antes de Cristo, até o ano 70 depois de Cristo do seu lado esquerdo, e do lado direito já o mapa da cidade de Jerusalém através de Aelia Capitolina, a partir do ano 131 até o 326 depois de Cristo. O nome Aelia vem do nome gentil de Adriano e Capitolina, porque a nova cidade foi dedicada a Júpiter Capitolino, a quem um templo foi construído no sítio do templo judeu. A fundação de Aelia Capitolina resultou então na fracassada revolta judia de Bar Coquebas, sendo os judeus proibidos e impedidos de entrarem na nova cidade, ou voltarem para aquela que um dia fora sua cidade. Para isso, um destacamento da 10ª Legião foi designado para guardar a cidade e assegurar a proibição do seu acesso por tal povo. O plano urbano e turístico da cidade seguia o modelo típico romano, com grandes avenidas que se cruzavam, inclusive um cardo máximo, a avenida principal. Flávio Josefo, historiador contemporâneo da época, relata que Jerusalém foi tão completamente arrasada por aqueles que demoliram as suas fundações, que nada foi deixado que jamais poderia convencer os visitantes de que tinha sido uma vez um lugar de habitação. Nesta cidade helenística, Adriano construiu alguns templos para as principais deidades regionais e para certos deuses romanos e, em particular, a Júpiter Capitolino. Descobrindo e sabendo que isso estava nos planos de construção para a nova cidade, alguns judeus secretamente começaram a planejar uma insurreição contra o imperador. Logo, uma revolta eclodiu sob Simão Bar Coquebas. Revolta essa que os romanos conseguiram suprimir logo depois, acabou por fazer com que Adriano se revoltasse contra os judeus, e por isso ele passou a odiar o judaísmo e tentar enfraquecê-lo na província da Palestina. A circuncisão foi proibida, a província da Judéia foi rebatizada como Síria Palestina, e judeus, formalmente todos os homens circuncidados, foram impedidos de entrar à cidade, sob a pena de morte, exceto no dia da Páscoa. Assim também fica entendido o do porquê a cidade recebeu o nome dela como Aelia, pois esta palavra latina é a origem do termo árabe Ilia, em árabe romanizado Ilia. Palavra essa usada pelos muçulmanos para chamar a Jerusalém, que no hebraico tem o seu nome derivado da palavra ira, que significa temor a Deus, mais a palavra Shalem, que significa perfeição, logo conhecida pelos judeus como Cidade de Paz e pelos árabes como a Sagrada. Entendendo mais este ponto, precisamos ter em mente que tais livros e escritos roubados da cultura israelita não mais retornaram para Israel. Diante deste problema, e para que os israelitas, ou então judeus, pudessem ter novamente seus escritos em seus acervos, foi que eles refizeram muitos manuscritos, os quais eram cópias de outras cópias que alguns deles ainda tinham como seus pertences.
Diante disso, Roma usurpou da palavra do Criador que pertencia aos Bnei Israel, filhos de Israel, e moldou tal religião sobre seus ensinamentos e cultura, prostituindo assim a palavra do Eterno. Nesse mesmo período, os gregos helenísticos reivindicaram a posse dos novos escritos messiânicos nazarenos que surgiam, ganhando muita força e apoio pelos helenistas que viviam em Jerusalém, sendo este o motivo de se dizerem hoje que o Novo Testamento foi escrito em grego, outra prostituição. Assim, tais escritos ganharam interpretações e ensinamentos voltados aos moldes culturais de gregos e romanos. Como não existia um consenso entre romanos, gregos, judeus e nazarenos, precisou vir a jogada de mestre de Roma, que significava em unir tais religiões destes povos numa só. Mas para isso era necessário unir os escritos israelitas judaicos com os escritos israelitas nazarenos. O mestre dessa cartada foi o imperador Constantino, que viveu entre os anos de 272 d.C. a 337. Este ficou mais conhecido como Constantino o Grande. Flávio Valério Aurélio Constantino, também chamado de Constantino I, foi o segundo imperador romano da dinastia Constantina e foi o primeiro imperador a dar liberdade ao cristianismo no Império Romano. Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. Como sumo pontífice, ele velou pela adoração pagã e protegeu seus direitos, tudo pela unificação das religiões em seu império. Ao mesmo tempo que velava pela unidade religiosa do império, Constantino quis resolver o problema da divisão da elite dirigente numa aristocracia senatorial com acesso exclusivo às dignidades. A enciclopédia Hídria observa: Constantino nunca se tornou cristão. No dia anterior ao da sua morte, Constantino fizera um sacrifício a Zeus, e até o último dia usou o título pagão de Pontífice Máximo. E de fato, Constantino, até o dia da sua morte, não havendo sido batizado, não participou de qualquer ato litúrgico, como a missa ou a Eucaristia. No entanto, era uma prática comum na época retardar o batismo, que era suposto oferecer a absolvição a todos os pecados anteriores, e Constantino, por força do seu ofício de imperador, pode ter percebido que as suas oportunidades de pecar eram grandes e não desejou desperdiçar a eficácia absolutória do batismo antes de haver chegado ao fim da vida. Constantino se proclamou cristão apenas para fazer uma espécie de marketing para o cristianismo em seu reinado. Como assim ele o fez com as demais religiões até a retomada da antiga cidade grega de Bizâncio, a qual ele a reconstruiu em 11 de maio de 330, chamando-a de Nova Roma. Porém, rebatizou-a novamente como Constantinopla, e capital do seu novo reino, o novo Império Romano. Bizâncio foi sob o nome de Constantinopla a nova capital de Roma até 395, quando recuperada pelos bizantinos, gregos imperou até 1453, sob os nomes de Tsargrad eslavo e Miklagard nórdico, quando o sultão otomano Mehmed II a conquistou para os otomanos, tornando-se assim na capital do Império Otomano, sendo renomeada como Istambul, hoje na atual Turquia. Deste feito se gera a mais nova cria religiosa de Constantino para a Roma Oriental, a partir dos anos de 333, a qual foi implantada e finalmente consumada nos anos de 610, vindo a ser a poderosa religião do Império Otomano, hoje a segunda maior religião do mundo, o islamismo. Veja ao seu lado direito como era o Império Romano, depois se dividindo ao seu lado esquerdo como Roma Ocidental, tendo capital como Roma, e depois, ao seu lado direito, a Roma Oriental, tendo como capital a Nova Roma. E logo ao seu lado direito, então, o Império Otomano, tendo como capital Constantinopla. Diante desses fatos, agora é possível entender o surgimento de dois dos principais livros hoje da humanidade, a Bíblia cristã e o Alcorão.
como o que nos interessa é a Bíblia, vamos sintetizá-la um pouco mais, uma vez que já falamos do seu surgimento e de como que e quando ela veio até nós. Após o sucesso em reunir todos os rolos da Taná num só livro, tanto que recebeu este nome não só pelo seu formato ou forma de literatura, mas em homenagem e em referência a Biblos, capital da Líbia, da onde vinha essa espécie de material chamado de papel. Constantino obteve o êxito também de reunir todos os rolos nazarenos em um só livro também, mas pela não aceitação destes escritos pelos judeus. O livro judeu e israelita chamado de Taná foi batizado pelos romanos como Vetum Testamentum, e o livro nazareno israelita chamado de Brit Hadashah foi também batizado por outro nome, em seu caso como Novum Testamentum. Assim, o que era para servir como coisa boa serviu para o mal, prostituindo assim o conceito da palavra do Criador. Os escritos sagrados nazarenos que foram escritos em hebraico-aramaico foram rotulados como escritos cristãos, os quais supostamente teriam sido escritos originalmente em grego. A fé dos israelitas judeus convertidos juntamente com os nazarenos no Mashiach, Messias, passaram a serem chamados por uma palavra grega, Christinoi, cristãos, e depois pela palavra romana Christiani, cristãos, quando deveriam ser chamados de Meshihim, messiânicos, como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e no verso 26. Ah, mas irmão, lá está escrito cristãos. Será mesmo? Tem certeza? Vamos ver. Vaiarreio Ishvim Yahad Bakihila Shana Temimah Umelamidim Had As Ruhal Beanete Yoreia Liqueiro et Hatalamidim Beshem Meshihim. Veja em outra tradução em hebraico novamente a palavra Meshihim, que significa messiânicos. Logo, o cristianismo, que nem existia, usurpou através dos romanos a nomenclatura religiosa dos messiânicos nazarenos. E ao se formar os dogmas e as doutrinas gregas romanas sobre a palavra do Eterno, veio inúmeros erros de interpretação, assim como absurdos conceitos de vários pensamentos, entre eles espiritismo, alma, purgatório, inferno, arrebatamento secreto, divisão entre os testamentos, que o Velho Testamento não vale mais, desvirtuando os conceitos de Shaul Paulo, que, com autonomia maior, mudou não só os ensinamentos de Moisés e todos os profetas, como mudou a própria palavra de Cristo, elevando Paulo a um patamar maior do que o do Filho unigênito do Pai, tirando de Yeshua Jesus não só a única mediação entre o homem e Deus, como entregando tal poder para Maria, sua mãe, assim como Cristo deixou de ser a rocha para que Pedro fosse, quando este é apenas uma pedra na obra, elevando o homem de posição na representação sacerdotal perante o Eterno, como se intitular o verdadeiro Filho ou representante de Deus na terra, Vicaravis Fildei, quando nosso representante hoje na terra é o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, e no céu é Yeshua, Jesus o Filho. Blasfemam não só contra Deus, como aos santos mensageiros, anjos, criando todo tipo de heresias contra eles. Como usurparam também a autoridade da oliveira que é Israel pela religião, modificando o entendimento da Carral do Eterno, a congregação pela igreja, quando a igreja é o assentamento de pessoas diante do Eterno. Logo, uma congregação, tirando o verdadeiro significado da Beit Hamikdash, Mishkan, casa de revelação ou oração, para templos de cultuação a todos os tipos de imagem e ídolos. Falando nisso, veneram até hoje imagens esculpidas, quando o Eterno condena tal procedimento, além de mudarem o calendário de um ano de 360 dias para um ano de 365 dias. Abolindo os Shabatot do Criador,
e os mudando para outros tipos de feriados, como mudando o santo dia do descanso Shabat, que acontecia no 7º dia, para o 1º dia da semana, lhe dando o nome de Dominis Day, dia do Senhor Sol, ou domingo, Sunday em inglês, em homenagem ao deus Apolo, deus Sol, e a grande abominação da iniquidade e insanidade mental de abolir a lei do Todo-Poderoso, dizendo que esta não existe mais, pois a salvação vem pela graça e não na justificação pela fé. Quando o que Shaul Paulo fala é que a graça não anula a lei, pois as duas se completam para a salvação. Sendo que o próprio Yeshua Jesus disse que não veio abolir a lei nem os profetas, e que passariam os céus e a terra, mas não a sua palavra, pois esta irá se cumprir. Entendendo mais isso, você percebe que ao esmiuçar do Império Romano, o qual, tornando-se em várias nações, a Bíblia acaba por se espalhar, ganhando várias traduções em diversos idiomas. Mas para que a Bíblia Sagrada fosse formada, existiram processos. Um deles foi a escolha do cânon, ou seja, quais seriam os livros que fariam parte do livro chamado Bíblia. Isto aconteceu no Concílio de Hipona, também conhecido como Sínodo de Hipona Régia, que foi um concílio regional africano da Igreja Católica, realizado em 8 de outubro de 393, no qual foi estabelecido o cânon bíblico, mais precisamente no terceiro concílio sobre isto. Foi neste concílio que os bispos foram convocados para discutir e deliberar sobre a lista oficial dos livros que deveriam ser considerados como de divina inspiração, e que, portanto, deveriam compor a Bíblia e ser proclamados nos cultos pelas comunidades. A motivação nascia das dúvidas geradas no século III sobre o emprego pelos cristãos dos livros assim chamados deuterocanônicos. Alguns padres da Igreja, por sua vez, também relataram tais questionamentos em seus escritos, como, por exemplo, Atanásio de Alexandria, em 373, Cirilo de Jerusalém, em 386, e Gregório de Nazianzo, em 389. Ao passo que outros mantiveram-nos como inspirados, como por exemplo, Basílio de Cesareia, em 379, Agostinho de Hipona, em 430, e Jerônimo de Istridal, em 420, e Leão I, em 461. As discussões do concílio se concentraram, todavia, sobre uma lista que já havia sido proposta no Sínodo de Laodiceia, em 363, e pelo Papa Damaso I, em 382. Ainda que os documentos originais do concílio tenham se perdido, seu sumário foi transcrito e devidamente aprovado no concílio de Cartago nestes termos: Cânon 36º. Além das escrituras canônicas, nada deve ser lido sob o título de Divinas Escrituras, e as escrituras canônicas são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 4 livros dos reis. 1º, 2º, 3º e 4º, os 2 livros de Paralipomenos, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Jó, o Saltério de Davi, os 5 livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida, os 12 livros dos profetas, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros de Esdras, Esdras e Neemias, e 2 livros dos Macabeus, 1º e 2º, e do Novo Testamento, 4 livros dos Evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 13 Epístolas de Paulo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas e o Apocalipse de João. Sobre a confirmação deste cânon se consultará a igreja do outro lado do mar,
a leitura da Paixão dos Mártires será permitida na celebração de seus respectivos aniversários. Assim, a Vulgata, que veio a ser a versão latina da Bíblia, a qual foi composta na época do concílio por São Jerônimo, a partir da Septuaginta, sob o nome de Biblis Christianorum Contentes, Bíblia Cristã, possuindo no seu cânon 71 livros, ou 73, se ao contrário da Septuaginta contarmos Jeremias, Lamentações e Baruque distintamente, contendo 44 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O cânon definido pelo Concílio de Hipona é adotado pela Igreja Católica também atualmente. A Igreja Ortodoxa o aceita acrescentando-lhe outros textos, como 3º Macabeus, 4º Macabeus, Odes de Salomão, Prece de Manassés, Saltério de Salomão, além do Salmo 151. Prática também adotada pela Igreja Anglicana, não obstante rejeitar o Salmo 151. Mesmo que Martinho Lutero tenha traduzido e publicado 1153 anos depois, na sua célebre versão alemã da Bíblia, todos os livros cânon hipônico, os protestantes adotam as decisões deste concílio apenas no que tange à definição do cânon para o Novo Testamento, excluindo os deuterocanônicos, considerados por eles como apócrifos no Antigo Testamento, conforme os judeus a partir do concílio de Yamínia em 90 d.C. Seja como for, o cânon estabelecido por este concílio de Hipona, que foi posteriormente confirmado pelo Terceiro Concílio de Cartago em 397 e reafirmado em 1441 pela resolução Decretum pro Lacubis do Concílio de Florença e finalmente em 1546 por meio do Decretum de Canonicis Scripturis do Concílio de Trento. Este Concílio de Trento, o qual fora um concílio ecumênico no 1546 d.C. Concílio ecumênico ou concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos cristãos, episcopal cristiani, convocada para discutir e resolver as questões doutrinais ou disciplinares da Igreja cristã. A palavra ecumênico deriva do grego oikumene, que significa literalmente o mundo habitado, usado no latim como oecumenicum. O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico da Igreja. Este ocorrera 16 concílios depois do Concílio de Hipona, começando em 13 de dezembro de 1545 e terminando em 4 de dezembro de 1563. Seu objetivo principal foi a determinação definitiva das doutrinas da Igreja no combate às heresias protestantes. Outro objetivo também era a execução de uma reforma profunda da vida interior da Igreja, removendo alguns abusos que se tinham desenvolvido dentro dela. Enciclopédia Católica de 1907. Para que nenhuma dúvida possa surgir na mente de qualquer um sobre quais são os livros que são recebidos por este sínodo, eles estão definidos como aqui abaixo. Mas se alguém não receber como sagrados e canônicos os referidos livros inteiros com todas as suas partes, como são costumeiramente lidos na Igreja Católica, e como eles estão contidos na antiga edição da Vulgata Latina, e consciente e deliberadamente desprezar as antigas tradições, seja anátema. Inquiridion Biblicum, 2008. Desta maneira, a Bíblia cristã, como temos hoje, foi então decidida no Concílio Mundial de Trento,
isto no século XVI, exatamente na época de Lutero. Nesse encontro realizado na Itália, se definiu de uma vez por todas a lista dos livros bíblicos, mas o processo foi bem complexo, envolvendo um longo tempo e uma história bem extensa. Foi também bem nesse período que definiu-se a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, com Lutero que, ao relativizar o valor dos 7 livros do Antigo Testamento, os quais não constavam na lista do cânon da Bíblia hebraica, coisa que os católicos haviam posto um ponto final naquele momento e que definitivamente para sempre, aqueles seriam os livros que fariam parte da lista oficial dos livros bíblicos, dos quais os critérios de definição do cânon da Bíblia cristã católica foi apoiada e fundamentada todinha no cânon da Bíblia grega chamada Septuaginta. Critérios que, segundo os concílios e a tradição, precisava ser tratado por uma questão onde o que estaria em jogo era a tradição apostólica ou simplesmente uma tradição eclesiástica. Esta é a questão dos critérios de canonicidade que foi objeto de disputa, sobretudo a partir do século XVI com Erasmo e com os protestantes. Erasmo espalhou as dúvidas dos primeiros séculos sobre a origem apostólica de Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, e de algumas perícopes evangélicas, tais como Marcos capítulo 16, dos versos 9 ao 20, Lucas 22 e 43, João 7 e 53 e de João 8, do versículo 1 até o 11. Estas seções foram submetidas ao juízo do Concílio de Trento, que depois de ter exibido o elenco definitivo da Bíblia declarou: se alguém não aceitar como livros sagrados e canônicos estes livros, inteiros com todas as suas partes, assim como se é costume lê-los na Igreja Católica, e se encontrem na edição antiga da Vulgata Latina, e desprezará as preditas tradições, seja anátema. Lutero considerava secundários, em relação ao testemunho dado a Cristo, os mesmos escritos rejeitados por Erasmo, e os colocava no fim de sua tradução em alemão da Bíblia. Movido por um evangelismo radical, Lutero considerava que o critério determinante para reconhecer um escrito canônico fosse o seu Urgere Christum, propor energicamente fazer valer Cristo, o seu levar e comunicar Cristo, was Christian Treibet. Escreveu Lutero: isso que não ensina Cristo não é apostólico, mesmo se o ensinassem Pedro ou Paulo. Vice-versa, isto que anuncia Cristo é apostólico, mesmo se o fazem Judas, Ana, Pilatos ou Herodes. Em resumo, para Lutero era determinante o critério cristológico, que lhe fazia dizer: enquanto os adversários fazem valer a Escritura contra Cristo, nós fazemos valer Cristo, Ugimus Christum, contra a Escritura. Não podemos negar que a fixação do cânone é um ato da Igreja ou da tradição que opera na Igreja. O Concílio de Trento acrescenta para a definição do cânon 2 argumentos: o uso de ler determinados livros na Igreja e a sua presença na Vulgata Latina. Na verdade, esses 2 argumentos servem para dizer que se reconhecem como canônicos aqueles livros que a tradição da Igreja lê. A tradição dos primeiros séculos deveu articular os próprios critérios de canonicidade. Eles são 3. Primeiro, a autoridade apostólica, enquanto livros escritos pelos apóstolos ou por seus colaboradores diretos. Segundo, a ortodoxia dos escritos, enquanto conformes à regra de fé, ou seja, a fé transmitida pelos apóstolos e professada na Igreja Apostólica. Terceira, a catolicidade dos escritos, enquanto reconhecidos por todas ou maior parte das igrejas. Sendo assim, fica a seguinte pergunta no ar: de onde vem a certeza para a Igreja sobre quais eram ou não os livros canônicos? É claro que à Igreja não foi dada uma revelação especial sobre isso, assim a resposta é: a Igreja, querendo exprimir fielmente a mensagem de Cristo,
reconheceu sempre mais claramente a insuperável importância para os livros do Novo Testamento, que lhes eram transmitidos desde a Idade Apostólica, de dentro do período do Império Romano, do que para os livros do Antigo Testamento, que se pertenciam ao antes do Império Romano. Logo, acreditamos que agora você deve ter entendido o porquê das diferenças entre as Bíblias cristãs, principalmente entre as Bíblias católicas e as Bíblias protestantes. Portanto, resumindo, os escritos hebreus e israelitas dado pelo Criador para estes foi saqueado na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., quando a partir dali e em posse do Império Romano, os mesmos por questões políticas governamentais tentam unir o que mais separa os povos, a religião, o qual através dessa usurpa da palavra do Criador para subjugar e domesticar as pessoas, dando-lhes de beber de um vinho de prostituição, mudando verdades do eterno em mentiras humanas, para que as pessoas servissem mais às criaturas do que o Criador. E é nesse contexto que surge definitivamente a Bíblia dos cristãos romanos, a qual recebe toda uma interpretação conceitual e cultural greca-romana, prostituindo todo o conceito cultural hebreu-israelita. Assim, não só o cânon é estabelecido em concílios, quanto toda a ordem doutrinária, litúrgica, apostólica e eclesiástica. Só não vê quem não quer ver. Por ora, encerramos aqui este estudo e já no próximo estaremos estudando sobre a Bíblia judaica. Até lá! Ministério Filhos de Deus, a Remanescência. Shalom! Ulritrao!